A call de hoje é uma call muito, muito, muito necessária, galera. Eu até coloquei ali, né? Sem isso que vai ser passado aqui, é impossível escalar no digital, mano. É impossível. Qual que é a missão de hoje? Já estamos com ela aqui já, ali preparadinha para dar aquela aula maravilhosa pra gente, que todo mundo que entra no mercado digital entra com aquele intuito de uma rendinha extra e acaba vivendo disso quando vê sai de um mês pro outro com um montante. Cara, o mercado digital, ele é muito louco por esse motivo. Eu, quando entrei no mercado digital, eu saí de um mês faturando 2.000 para outro mês faturar 30. Olha só a loucura que é isso. Então, uma coisa que eu não me preparei, eu tenho conhecido que ele também não se preparou, e o leão pegou ele, filho. O leão pegou ele, quando a contadora foi ver lá pra ele, tinha mais de 36 mil reais no CPF dele, que tinha sido bloqueado o CPF dele, cancelado, e mais de 36 mil reais pra ele poder pagar. Ele teve que dar um jeito de fazer isso porque ele precisava continuar com as operações dele. Então a call de hoje é muito importante. Por quê? Nós, desde o começo de tudo, nós estamos falando sempre aqui que o nosso objetivo é tornar verdadeiros especialistas e pessoas que não vão só vender o Gotamax, mas vender qualquer produto no mercado digital. Dito isso, significa dizer que daqui para frente tudo que vocês têm aprendido, independente se o Max vai parar de vender ou não em algum momento, vocês não vão deixar de trabalhar com isso, porque vocês estão à frente de muita gente nesse mercado. Não é à toa que tem muito produtor vindo para o nosso grupo para poder pegar estratégia para poder aplicar e vender o conteúdo. Significa que o que vocês estão recebendo diária, constantemente aqui, é algo que realmente vira o jogo. Que se você entender que de fato aquilo é importante para a sua vida e você aplicar, não tem como não ter resultado. E a consequência de ter muito resultado é precisar ter uma orientação financeira. Por quê? Se você der mole, você vai ter todo esse trabalho, toda essa trajetória e no final das contas o leão vai te pegar e já era. Então a Thaís conhece mais do que eu, vou deixar a Thaís apresentar ela aí. Gente, boa noite. Estou muito feliz que os nossos favoritos estão aqui, porque vocês sempre questionaram a respeito do MEI, de como fazer. A gente passou aquilo que a gente sabe, mas a gente não é especialista em nada. E diferente de outros players no mercado que têm o costume de sonegar, de esconder, de fazer CNPJs aleatórios para não precisar pagar nada, a gente acredita naquilo que a gente planta, a gente colhe. Então é uma conversa até difícil, porque a Gil sabe que no começo a gente estava bem redutivo em questão de declarar tudo, mas depois que ela orientou tudo certinho, a gente viu a necessidade que tem, porque a gente quer plantar o certo para colher o certo também, tá? Então, essa é a Gil Soares, gente, ela pode falar um pouco melhor para vocês, mas ela também dá causa a respeito de financeiro, ela é BPO financeiro, ela tem também o curso dela, tudo certinho a respeito disso. Então, assim, é uma pessoa da minha confiança, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque além de fazer cuidar da saúde financeira da minha empresa, ela é amiga pessoal de uma queridíssima amiga minha também, que estudou com ela. Então, eu estou passando para vocês a melhor pessoa do mercado, tá? A pessoa mais honesta que eu conheço em relação à parte financeira. Então, gente, tira tudo as suas dúvidas hoje. Eu anotei algumas dúvidas aqui também, mas aproveita o máximo que ela puder passar para vocês, tá, gente? Ela normalmente cobra para estar fazendo isso, ela está fazendo gratuitamente para vocês. Então, gente, pega tudo dela, é o momento de vocês, tá? O Kia está aberto, Tá o da aberto. Gil, O microfone de tá? todo mundo. Gil, se apresenta para eles, fala um pouquinho de você. Olá, boa noite, pessoal. Mas que turma bonita, hein? Boa Assim que eu noite, gosto. bem-vinda. Lotada. Assim que é bom. Ih, vai chegar Gente, muito ainda vamos. mais, muito mais ainda. Está só na metade. Assim que é bom. Eu gosto de dar aula assim, com sala cheia. Todo mundo interage, assim que é bom. Bom, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Thaís, estou muito feliz de estar por aqui, tá? Estou honrada de estar dando aula para uma turma tão grande, né? Apesar de dar aulas também, todo domingo estou ali dando aula, mas quando a turma é grande, assim, a gente fica mais animado ainda, né? Vamos lá, vou contar um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou gestora financeira, também sou contadora, tenho uma empresa de terceirização financeira e contábil, a gente está no mercado desde 2018, então a gente já viu de tudo acontecer aí com empreendedores, né? Então, a gente está nesse período todo aí ajudando desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas, e vai ser sensacional bater esse papo com vocês. Eu trouxe dois temas para a gente falar, porque eu acho que é importante, né, conversar isso com vocês. Aqui no escritório, a gente já atende alguns infoprodutores, então a gente já está bem
por dentro do assunto de vocês. Eu também, né, acabo sendo infoprodutora, né, porque eu vendo as minhas mentorias ali também. Então, eu estou bem por dentro do assunto aí, né, relacionado ao mundo dos infoprodutores, afiliados. Me conta uma coisa, todo mundo aqui é infoprodutor, é afiliado, como é que tá? Manda aí no chat para gente, para entender, né, em que momento vocês estão. Aqui, eu Afiliado. acredito que a grande maioria seja afiliado, que vendem o Gota, que é o nosso produto. Porém, é o que a gente sempre deixa em aberto, é que eles não estão presos a nós, né? A gente quer ver eles voar, quer ver eles lançando o produto deles, montando parcerias. Então, é bacana, para você ver, a maioria é afiliado. É bacana a gente aprender como afiliado, porque eu acredito no potencial de cada um deles, sabe? Que no Exatamente, é futuro uma eles escola, têm, né? com certeza. Maravilha. E todo mundo aqui já tem CNPJ, todo mundo aqui já está regularizado. Como é que está essa situação aí, hein? Ah, já tem Regularizado é uma MEI aí. palavra muito forte. Bom, gente, eu vou começar falando sobre finanças, tá? Aí a gente vai finalizando ali, depois falando do MEI. Eu trouxe esse assunto exatamente porque a gente está em época de declaração, né? A gente encerra agora no finalzinho de maio, tanto MEI quanto pessoa física. Então, eu acho importante a gente bater nessa tecla também, tá? Vamos começar falando sobre finanças, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentaçãozinha que eu fiz para a gente ir conversando, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá, né? Vocês que estão aí, né, nesse universo de infoprodutores, afiliados, estão cheios da grana aí, né? Então, a gente precisa organizar essas finanças, tá? Então, tão importante quanto ganhar dinheiro é saber o que fazer com esse dinheiro, né? Não adianta nada. Até um colega comentou aí, né, que de um mês ele estava ganhando 2.000, no outro mês ele estava faturando alto, e não adianta esse boom acontecer e você não saber o que fazer com esse dinheiro, tá? Então, tão importante quanto ganhar é saber o que fazer com esse dinheiro. Então, a partir do momento, né, que vocês começam aí como afiliados ou como infoprodutor, vocês precisam entender que não é uma renda extra, tá? Vocês estão entrando nesse mercado para construir um negócio sólido, né? Vocês estão se especializando para isso. Então, isso envolve também algumas dores, né? Que é cuidar das suas finanças pessoais e cuidar das suas finanças empresariais. A gente vai falar depois sobre o MEI, né? Mas já é importante vocês colocarem na cabeça de vocês que vocês têm um negócio. E a partir desse momento, esse negócio ele precisa ser muito bem cuidado para que ele prospere, tá? Então, o que que acontece, né? O que mais pega nesse universo para quem está começando? É não conhecer seus números, né? Você conhece os seus números? Por quê? Quando a gente conhece os nossos números, a gente tem mais chances, né, de aproveitar possibilidades. Então, saber ali qual foi o seu faturamento real durante o mês, né? Isso te ajuda a entender, né, qual é a sua sazonalidade, qual mês você consegue vender mais, qual mês você consegue vender menos, por que nesse mês você vendeu menos, por que nesse mês você vendeu mais, quais são os seus custos. Mesmo sendo afiliados, vocês têm custos para vender, né? Então, quais são esses custos que envolvem o negócio de vocês? São coisas básicas que vocês precisam conhecer, tá? Porque nessa a gente acaba perdendo possibilidades. Eu tenho a oportunidade de investir mais para ter mais retorno, mas será que eu posso fazer isso nesse momento? Será que é o momento certo para isso? Então, conheçam os seus números, vocês precisam ter isso muito bem detalhado. A gente vai falar ali sobre planilhas, eu não sei se vocês planilham esse faturamento que vocês têm mensalmente, se vocês fazem algum controle, né, desse faturamento mensalmente, mas é importante que
vocês tenham isso muito bem claro e definido dentro do negócio de vocês. Comecem tratando esse negócio como um negócio, tá? E aí, dentro do financeiro, né, a gente tem várias ferramentazinhas ali que vão nos ajudar, né, a entender esse negócio como uma empresa de fato. Um deles, né, uma das ferramentas mais importantes do financeiro é o fluxo de caixa, tá? O que o fluxo de caixa vai fazer? Ele vai funcionar como uma máquina fotográfica do seu negócio. Vai registrar todos os acontecimentos. Tudo que entrou, tudo que saiu, para onde foi, o que foi feito, né, com aquele valor, com aquele dinheiro. Então, é uma das ferramentas mais poderosas. Alguém aqui já faz fluxo de caixa? Alguém aqui já anota de alguma forma, já controla a sua receita, a sua despesa? Como que está esse negócio por aí, gente? A fatura do cartão Eu tá vejo eles, controlando. todo mundo assim, A a fatura, gente a tenta. fatura do cartão controla. A fatura do cartão controla, né? Então, mas a gente precisa fazer esse fluxo de caixa, entender para onde esse dinheiro está indo, tá? E aí a gente tem, né, acompanhando o fluxo de caixa, a questão que faturamento não é lucro, principalmente nesse universo, né, de infoprodutores, né, mercado digital. A gente tem muito isso, né? Eu faturei 1 milhão, tá, mas faturou 1 milhão e quanto teve de lucro? É a pergunta que não quer calar, né? Faturar é uma coisa, ter lucro é outra coisa diferente. Faturamento é quanto vocês têm de receita, quanto entra de dinheiro nessa empresa, nesse negócio. O lucro é o que vai ficar no caixa depois que vocês pagarem tudo, né? Pagou todo mundo, pagou imposto, fez todos os pagamentos, cumpriu todas as responsabilidades, o que ficar é lucro. Então, nem sempre faturar quer dizer lucrar, tá? Então, a gente precisa aqui entender, né, essa diferença aqui entre faturamento e lucro, tá? Então, aqui a gente tem várias coisas que interferem no lucro, né? Venda, custos variáveis, custos fixos, aumento de preço, né? Aumento do valor da venda, tudo isso vai interferir aí no lucro de vocês. E uma empresa que não dá lucro é uma empresa inviável. No caso de vocês, né, como afiliados, vocês acabam tendo menos custos do que uma empresa comum, né? Mas, de qualquer forma, vocês precisam fazer essa análise mensal. Quais são os custos que vocês estão tendo mensalmente ali, né, para trabalharem aí como afiliados e entender no final ali, né, no final da linha, qual está sendo o lucro efetivo, tá? Para manter esse negócio. E vocês precisam ter alguns controles também, tá? Dentro do financeiro, a gente tem 2 controles principais, tá? Contas a pagar, né? Você precisa manter um controle do seu contas a pagar dos próximos 12 meses, pelo menos. Por quê? Com isso, você vai ter uma visão de longo prazo do seu negócio. O que vai acontecer até o final do ano? Começou o ano, você precisa saber quais são, né, as suas despesas fixas até o final do ano. Isso vai te ajudar a entender quanto você precisa faturar, entende? Então, contas a pagar é uma delas e depois o contas a receber. No caso de vocês trabalham como afiliados, vocês vão trabalhar com metas, né? Vocês já têm ali definido o seu contas a pagar, então vocês vão trabalhar com metas nesse contas a receber aqui para entender quanto vai ficar de lucro ali mensalmente, tá? Então, é outra ferramenta muito importante. E agora, né, a gente chega aqui no assunto principal, né, da live de hoje, que é pessoa física e pessoa jurídica. Vocês precisam fazer esse divórcio, gente, para ontem. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra completamente diferente. São duas pessoas ali completamente diferentes, tá? Eu sei que muita gente
ainda fica com medo, ai meu Deus, mas eu vou abrir um CNPJ, e isso, eu vou pagar imposto, eu não sei como que funciona, e tal, tal, tal. Coloquem na cabeça de vocês têm um negócio, não é uma renda extra, tá? Então, esse divórcio precisa acontecer para ontem. Desde o início, se possível, vocês precisam separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? A gente vai se aprofundar mais nisso. Calma que a gente vai chegar lá, tá? E aí, você precisa definir um prolabore mensal para você, tá? O que é o prolabore? O prolabore é o salário, né, dos sócios, no caso, o seu salário. Você precisa ter um valor definido ali mensalmente para que, né, chegue tal data, você faça aquela retirada ali como seu salário, tá? Para você definir o seu prolabore, você vai precisar entender qual é o seu custo de vida mensalmente. Quanto custa a sua vida mensalmente? Quanto custa para você viver, tá? E na hora de pensar nisso, você tem que pensar ali em lazer, né? Você tem que pensar, num passeio que você gosta de fazer ao final de semana. Então, tudo isso precisa estar dentro do seu prolabore. E tendo isso, né, definido, a gente volta lá no contas a pagar, né, no controle de contas a pagar, porque isso é uma despesa fixa do seu negócio. O seu salário faz parte das despesas fixas do seu negócio. Então, isso precisa estar muito bem definido. Isso aqui é o que quebra muitas empresas por aí, né? Essa confusão entre pessoa física e pessoa jurídica acaba fazendo com que muitas empresas quebrem, por quê? Né? A pessoa acha, mas é minha empresa, é meu dinheiro também. Não, não é seu dinheiro. Seu dinheiro é uma coisa, o dinheiro da empresa é outra. E aí vai lá e fica assaltando a empresa, né? Toda semana está lá fazendo retirada. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido ali para a saúde do negócio de vocês, tá? E aí a gente chega no CNPJ, né? A gente, como pessoa física, a gente tem o CPF e a empresa, ela tem o CNPJ, tá? O CNPJ traz alguns benefícios, né, para o empreendedor, né? Uma delas, né, é uma visão de empresa mesmo para esse negócio, né? Você consegue ali fazer emissão de notas fiscais, né? Se for para outro ramo, participar ali de licitações, conseguir financiamento, enfim, tem uma possibilidade imensa de oportunidades quando você tem um CNPJ. Inclusive, ter uma conta bancária PJ, para separar a pessoa física da pessoa jurídica, tá? Então, não tenham medo de abrir o CNPJ, eu vou explicar ali, né, a respeito de MEI e tudo mais para vocês, mas não é uma coisa de outro mundo, né? A grande maioria deixa de abrir um CNPJ porque tem medo, né? Meu Deus do céu, vou abrir um CNPJ, agora a Receita vai bater aqui na minha porta, né? Não, não é assim que funciona, tá, gente? Então, a gente vai falar sobre esses quinais, mas eu vou compartilhar agora com vocês um mapinha mental, tá? Para a gente chegar aqui na questão do CNPJ. Mas eu quero saber, né? Vocês já separam aí as contas pessoais, das contas da conta do negócio, ou não? Tá uma Coloquei na luta. mão de Deus. Tá uma luta, mas tá indo, hein? Coloquei na mão de Deus o que é Eu só sabia que eu não podia assaltar a minha empresa quando a Gil falou: você fez Prolabore ou não? Não faço isso, não. Ela, mas tem um tanto X que foi enviado para o Wellington. Eu falei, ele me assaltou. Não foi autorizado. Não tinha sido Ai, autorizado. mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Afiliado pode ser MEI? O que vocês acham? Afiliado pode ou não pode ser MEI? Deve. Deve ser. Então, porém, a gente tem uma questão aqui. Infelizmente, a atividade de afiliado não pode ser MEI, tá? Houve uma mudança na legislação em 2021. E o CNAE, né, sempre teve uma guerra ali, né, da Receita Federal, porque não tinha o CNAE definido para essa atividade. E o CNAE que eles definiram para essa atividade não se enquadra dentro do MEI, tá?
Então, é uma informação triste, sinto ser portadora dessa informação, mas o MEI ele não pode ser, o afiliado ele não pode ser MEI, tá? O que acontece aqui, né? Nenhuma plataforma vai ficar lá fiscalizando o KNAI, né, dentro da plataforma, tá? Porém, né, se a dona Receita pegar o afiliado exercendo a profissão de afiliado com o KNAI errado, né, pode dar ali uma confusão gigantesca, tá? Então, infelizmente, o afiliado não pode ser MEI, ele não está enquadrado dentro da categoria MEI. Se fosse começar com o KNAI certinho para essa atividade, teria que começar com uma microempresa, tá? E aí, o que acontece, né? Eu vou fazer coloquei dois comparativos aqui. O afiliado que fica lá recebendo como pessoa física, tá? O que acontece com esse afiliado que fica lá recebendo como pessoa física? Se ele tiver receita acima de R$ 1.900 no mês, ele tem que fazer uma coisa que a gente chama de carnê-leão, que é pegar essa informação mensalmente e declarar para a Receita lá dentro do programinha do Carnê-Leão, tá? Porém, a gente tem aqui, né, a alíquota desse imposto, né, de renda, que pode chegar até 27,5%, tá? Então, nem sempre vai valer a pena ali continuar recebendo como pessoa física, porque a alíquota ela vai lá em cima, né? E, mas eu não vou fazer o Carnê-Leão. Gente, olha, eu também detesto a Receita Federal, não gosto dela, mas, né, fazer o quê? A Receita Federal, ela consegue hoje fazer, né, toda a investigação, né, dessa receita através das transações via Pix e por outra forma que são as próprias plataformas. As próprias plataformas são obrigadas a informar essas informações, levar essas informações para a Receita Federal, tá? Mas nunca aconteceu, né? Olha, tudo tem, né, a primeira vez, né? Então, não recomendo, né, abusar com a Receita Federal. O pior órgão para a gente arrumar confusão é a Receita Federal, tá? E se você for, né, abrir uma microempresa ali, começar a receber como PJ, essa alíquota começa em 6% do seu faturamento. Então, a gente já vê uma diferença muito grande, né? Por quê? Ali a gente tem, como pessoa física, tem uma alíquota chegando até 27,5%, e como PJ, a gente começa com uma alíquota de 6%, tá? E aí você seria enquadrado nessa microempresa dentro do Simples Nacional. Então, a gente passa a recolher esse imposto através de uma única guia, né? E você vai passando por faixas, né? Até 180 mil, 6%, e essa alíquota vai mudando de acordo com o seu faturamento, tá? Mas a gente já vê uma diferença muito grande ali. E isso traz alguns riscos para quem é produtor também, tá? Que repassa esse valor para a pessoa física. O correto, né, quando o produtor ele repassa esse valor para a pessoa física, é fazer o recolhimento de INSS de 11% sobre esse valor, tá? A gente vê muito, né, isso não acontecer dentro desse mercado. Porém, né, se a Receita for fazer uma auditoria dentro de uma empresa dessa, e ela verificar, né, a falta desse recolhimento de imposto, pode ter certeza que a multa vem, tá? Então, é risco tanto para o produtor quanto para o afiliado também, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Qual o limite da alíquota do Simples? Depende muito da atividade, tá? Depende de vários fatores ali, tá? Proteja o número do Pix, Senhor misericórdia. É a atividade, tá? Essa atividade, né, de afiliado, né, ela entra ali como intermediação, né, como se você estivesse intermediando uma venda. E essa atividade, para a Receita Federal, ela não se enquadra dentro do MEI, tá? Então, a gente tem essa questão.
Aqui eu deixei alguns quinais para produtores, né? Para quem está começando, que consegue, o produtor, ele consegue começar como MEI, tá? Então, eu deixei aqui alguns quinais que podem ser utilizados, tá? Para produtores. Lembrando que a plataforma, ela não vai ficar ali fiscalizando o CNPJ, fiscalizando o KNAI, tá? Porém, né, se o afiliado quiser começar com uma atividade dessa e a Receita, né, achar alguma coisa estranha ali, fazer algum tipo de fiscalização, você pode ser desenquadrado automaticamente, né, e pagar multa, né, por estar atuando numa atividade não permitida para MEI, tá? E agora, vamos chegar lá, né, na declaração anual, tá? Ao teto do MEI, eu vou falar isso para vocês também, tá? As comissões tinham que ser por Bitcoin. É um caso a se pensar, viu? É um caso a se pensar mesmo. Então, ó, declaração anual do MEI, tá? Quem é obrigado a fazer a declaração anual do MEI? Qualquer MEI que funcionou pelo menos durante um dia em 2022, tá? Não interessa se teve faturamento, se não teve, você está obrigado a enviar essa declaração anual, tá? A declaração anual do MEI, ela ocorre de janeiro a maio de todo ano, tá? E mesmo sem faturamento no ano anterior, tem que enviar. Mesmo que seja zerada, tem que enviar. Se não fizer o envio, vai pagar a multa de R$ 27, tá? E aí ela pode ir subindo ali conforme o tempo for passando. Então, eu deixei aqui, depois eu vou deixar com a Thaís esse mapinha mental, porque aí vai dar para vocês acessarem, tá? Como declarar? É bem simples fazer a declaração anual do MEI, não tem segredo, tá? Não tem mistério. Vocês vão acessar o site oficial do governo. Sempre que forem fazer qualquer coisa relacionada ao MEI, o site oficial é esse aqui que eu estou deixando aqui, tá? Sempre com .gov.br no final, Portal do Empreendedor. Nesse link que eu deixei aqui, vocês já vão cair automaticamente lá na cara do gol para fazer a declaração. Vão informar o CNPJ, né? Vão informar o ano de 2022, preencher o valor da receita, né? Se foi receita de indústria, comércio ou serviços, informar se teve ou não funcionário, continuar e finalizar. Feito isso, vai baixar para vocês lá o recibo dessa declaração, tá? Mas não tem segredo, é a coisa mais simples do mundo, tá? Mas todo MEI que funcionou durante um dia, né? Durante 2022, tem que declarar. Abrir o MEI no dia 30 de dezembro, tem que declarar, tá? E agora, né? Vamos passar aqui para o imposto de renda, pessoa física, tá? Quem que está obrigado a declarar imposto de renda pessoa física? Todo e qualquer brasileiro com rendimento tributável acima de 28.559, tá? Então, teve rendimento acima desse valor, automaticamente está obrigado a declarar. Pessoas que receberam rendimentos isentos e não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte cuja soma seja superior a R$ 40 mil, tá? Então, dono de empresa que teve aí rendimento superior a R$ 40 mil, já está obrigado a declarar, mesmo que não vá pagar imposto. Declarar imposto de renda não quer dizer pagar imposto, tá, gente? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, contribuinte que tinha posse somando mais de 300 mil até o último ano de 2022, coloquei errado ali, quem escolheu pela isenção de imposto de renda na venda de um imóvel para comprar outro dentro do prazo de 180 dias. Então, por exemplo, você tinha um apartamento de 250 mil, vendeu esse apartamento por 300 mil. Então, você teve ali, você ganhou um valor em cima da venda desse apartamento. Mas você vai usar, né, esse valor para comprar outro apartamento. Então, você está obrigado a declarar, mas não vai pagar imposto sobre a venda desse apartamento, tá? Quem declarou em qualquer mês de 2022 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores, gente. Comprou qualquer coisa na Bolsa de Valores, está obrigado a declarar, tá?
Produtor rural que obteve receita bruta anual decorrente da atividade rural em valor superior ao limite de R$ 142.798,50. Então, vamos supor que você é MEI e aí você quer saber se você precisa declarar, né? Porque ser MEI não quer dizer automaticamente que você precisa fazer declaração de imposto de renda pessoa física, tá? Tem algumas regrinhas para a gente saber se você está obrigado a declarar ou não, tá? Dentro, né, do MEI ali, a gente tem o que a gente chama de presunção, tá? Então, o MEI, ele tem alguns benefícios, tá? O MEI que trabalha com atividade de transporte, de passageiro, aplicativo, Uber, né? Ele tem uma parcela isenta do faturamento dele de 16%, tá? O que trabalha para a indústria, né, o transporte de carga, ele tem uma parcela isenta de 8%. E o que trabalha com serviços, no caso vocês, tem uma parcela isenta de 32%. Então, como que fica isso na prática, tá? Vamos supor, né, que o MEI de serviços ele teve uma receita bruta, lembrando, foi até bom olhar isso aqui para lembrar vocês. Quando vocês forem fazer a declaração aqui, ó, é a receita bruta, tudo que vocês faturaram em 2022, tá? Então, vamos supor que esse MEI de serviços tenha faturado 60 mil em 2022, tá? Esse empresário ele não vai pagar imposto de renda sobre 32% desse valor. Então, 60 mil menos 32%, né, vai dar ali 40.800. Esses 40.800 que sobraram aqui, eles são tributáveis. Ou seja, esse MEI aqui ele está obrigado a enviar o imposto de renda pessoa física, porque ele ficou acima de 28.559,70 de rendimento tributável, tá? Então, a regrinha é essa. Aquele MEI que mantém a contabilidade mensal, né, que paga uma contabilidade mensal ali para fazer todos esses controles, consegue ficar 100% isento do imposto de renda, tá? Por quê? Dentro da contabilidade, a gente vai fazer a distribuição dos lucros. Então, esses 40.800 ali seriam distribuídos como lucro. E aí, esse MEI não estaria obrigado, não teria que pagar o imposto de renda, tá? Então, essa é uma das vantagens de manter a contabilidade ali, mesmo sendo MEI, porque a gente tem, né, a falácia hoje de que MEI não precisa de contador, tá? Na realidade, não precisa mesmo. Porém, o MEI que começa da forma certinha, fazendo escrituração contábil, com acompanhamento, né? Ele tem ali muito mais vantagens durante o tempo, tá? Inclusive esse acompanhamento na hora de migrar de MEI para ME. Até então, todo mundo entendendo? Todo Tem mundo dúvida? apavorado. Eu ia falar isso agora. Todo O mundo Kias ligou a apavorado. câmera, eu vi até uma lágrima no cantinho do olho dele descendo. Tava aqui, e agora? O que eu Queria vou fazer saber, aqui? queria saber como dar baixa em MEI que estava devendo. Consigo dar baixa para parar de cobrar? Deve, tá? Não vai utilizar mais o MEI? A primeira coisa que vocês precisam fazer é dar baixa nesse CNPJ, tá? Por quê? Enquanto vocês deixam o CNPJ parado lá, a DAS mensal, ela está sendo cobrada. Ela está vindo ali mensalmente, tá? Então, eu já tive caso, né, da pessoa chegar aqui para a gente, mas eu não uso mais esse MEI tem 3 anos. Aí, infelizmente, são 3 anos de idade para pagar. Não tem o que fazer. Mas Não vai usar tem mais dois essa. tipos de cancelamento, né? Tem um parcial e um total, né? Do MEI. Não, é sempre o total. O que as pessoas esquecem é que, né, a gente foi lá, deu a baixa do MEI, a gente precisa enviar a declaração de baixa desse CNPJ. Então, são duas fases, né? Uma da baixa nesse CNPJ, e a gente vai lá no portal do empreendedor e dá a baixa nesse CNPJ. Depois que a gente deu a baixa, a gente precisa ir lá na aba de declaração anual e fazer a declaração de baixa, tá? Se a gente esquecer o segundo trajeto ali, o MEI ele continua ativo, tá? Então tem que dar baixa
e depois ir lá e enviar a declaração de baixa desse CNPJ, tá? Porque não vai mais usar, gente, dá baixa nisso, porque a DAS fica lá, né? E depois vira uma bola de neve. Se isso não for pago, vai para a dívida ativa, vai para o seu CPF, então vira uma meleca, né? Por causa dessa DAS ali que ficou em aberto. Então, vai lá e dá baixa nisso, tá? Ah, mas está com débito, né? Que foi o caso da moça ali. Esses débitos que o CNPJ possui, você pode fazer um parcelamento, tá? Vai lá, faz o parcelamento, né? As parcelas vão dar ali por volta de 50, 55 reais. Faz esse parcelamento e em seguida vai lá e dá baixa. Mas não pode esquecer, né? Todo mês vai ter que ir lá e pagar esse parcelamento, tá? Não sei quanto faturei em 2022. Que valor eu declaro? Você vai precisar pegar todos os seus extratos de fazer aquele controle mensal, tá? Porque você vai ter que pegar todos os seus controles, todos os seus extratos mensal, fazer uma planilhinha ali e ir colocando quanto você teve de faturamento mensalmente. Vai ter que olhar todos os meses e colocar ali bonitinho, tá? Eu fiz o MEI esse mês, não sei onde tirar o boleto no dia que for pagar. Fiz pelo gov.br. Maravilha. Tudo que vocês forem fazer, sempre pelo portal do empreendedor. Vou colocar aqui para vocês, ó. Tá aparecendo minha tela para vocês? Tá assim. Portal do empreendedor. Ó, quando você coloca assim no Google, vem vários sites, tá vendo? Aparecem vários sites aqui, né? Alguns que vão te cobrar, vão fazer alguma coisa, mas sempre o oficial vai ser esse aqui, ó, www.gov.br. Aí você vai vir aqui em pagamento da contribuição. Depois você vai vir aqui em boleto para pagamento. Vai colocar o seu CNPJ e aí você já vai cair lá dentro, né, das guias de DAS, tá? Mas sempre pelo site oficial. Tem uma galera que gosta de usar aplicativo, tá? Tem um aplicativo que é o oficial do governo, mas eu não gosto dos aplicativos. Eu já tive problema com clientes que pagaram guia de DAS lá por esses aplicativos da vida e depois não era dado baixa, né, nas guias. Então, melhor coisa, entra no portal oficial, baixa a guia lá do portal oficial, dá para você colocar em débito automático, se for o caso também, mas sempre lá pelo Gov.br, sempre façam tudo por lá, tá bom? Deixa eu ver mais mensagens. Pode parcelar débito do mês? Pode parcelar o débito do mês, dar baixa e depois vai lá buscando essas parcelas, tá? Não tem problema nenhum. Eu não entendi bem sobre ficar sacando R$ 1.900 todo mês. Na realidade, não é ficar sacando R$ 1.900 todo mês, tá? É que a partir de R$ 1.900, vocês teriam que fazer o que a gente chama de carnê-leão, tá? Deixa um negócio sumiu aqui, gente, peraí. Você teria que fazer o que a gente chama de carnê-leão, tá? Então, acima de R$ 1.900, quem recebe como pessoa física, tá? E isso não é exclusivo para afiliados, né? Para a profissão de vocês. Qualquer profissão. Quem recebe ali, tem receita mensal acima de R$ 1.900, precisa fazer o carnê-leão. O que vai fazer no carnê-leão? Informar para a Receita, né, que foi seu faturamento e recolher o imposto sobre esse faturamento, tá? A única questão aqui, né, é que o imposto pode chegar até 27,5%. Isso que é dolorido, tá? Quando a gente faz o carnê-leão. E aí, quando chegar no próximo ano, que você for fazer o imposto de renda, você vai importar essas informações do carnê-leão lá para o seu imposto de renda pessoa física, tá? Mas não é um limite de saque. A regra
para tributação em cima desse faturamento como pessoa física, entende? Eu acho que é porque bateu o valor, por exemplo, para sacar a pessoa física nas plataformas é 1.900, aí acabou casando com o tributário, acho que por isso que ela confundiu. Exatamente por isso, é 1.900 exatamente por esse motivo, tá? Então, acima desse valor, né, começaria ali a recolher o imposto de renda. Eu não sei, todas as plataformas estão com essa regra de 1.900? Sim, na pessoa física, sim. Entendi. Então, maravilha, então. E aí, né, vamos voltar aqui para o MEI, tá? Limite de faturamento. O limite anual de faturamento do MEI é de R$ 81.000. Isso dá uma média mensal, se a gente fosse fazer, de R$ 6.750, tá? E aí, o que que acontece, né? Dentro do ano, a gente pode chegar ao limite de mais 20% desse valor, que daria 97 mil e pouquinho, tá? E migrar essa empresa no próximo ano. Então, no próximo ano, de qualquer forma, estaria obrigado, né, sair do MEI para uma microempresa, tá? Agora, se extrapolar esse limite, não tem o que fazer. Aí a gente é desenquadrado automaticamente e retroage. Por exemplo, chegou no mês de agosto, né? No mês de agosto você já passou 97 mil. Aí você vai voltar a janeiro, né? Para vir recolhendo todos esses impostos. Então, volta lá no financeiro de novo, né? Para fazer esse controle de faturamento aqui e não deixar passar dos 81 mil. Quando estiver chegando próximo a esse valor, né, já procura um contador de confiança para poder fazer essa migração, tá? Porque De preferência, Ju Soares, que está aqui esclarecendo. Quem quiser também fazer orçamentos, por favor. estamos à disposição, gente. Então, a gente precisa se atentar a uma outra pegadinha que tem aqui nesse limite de faturamento, tá? O limite anual é R$ 81.000, que dá uma média de 6.750, né? A gente entendeu isso. Mas vamos supor que a gente abriu esse CNPJ no meio do ano, a gente abriu em junho esse CNPJ, tá? Esses 81 mil vai ser o mesmo? Não, não vai ser o mesmo. Vai ser a metade disso. Então, a gente vai ter 40.500 de limite para faturar dentro desse ano, tá? E aí, né, que já aconteceu aqui com a gente também, da pessoa chegar, nossa, mas eu faturei 50 mil ano passado e já fui desenquadrado automaticamente, né? O que que aconteceu? Aí a gente vai ver, a pessoa abriu o CNPJ em junho, em julho, e faturou lá mais de 50 mil e foi desenquadrado. Então, essa é uma pegadinha que pega bastante dentro do MEI, tá, gente? Se atentar à proporcionalidade. Então, o que que você vai calcular, né? O mês que você abriu, né? E quantos meses faltam para acabar o ano, vezes 6.750. Esse vai ser o seu limite ali, tá? A pessoa ela só vai ter 81 mil naquele ano se ela tiver aberto o MEI em janeiro, tá? Então, isso acontece muito, precisa prestar bastante atenção a essa proporcionalidade aqui, porque ela pega e pega bastante, tá? Entrega a casa, a casa, irmão, carro, lancha, a receita olhando. Se a pessoa fez uns 200k ano e não declarou e deixou para lá, o que fazer? Declara retroativo ou deixa na mão de Deus? Olha, eu sempre vou recomendar fazer o correto, tá? Porque a Receita ela tem até 5 anos, né, para fiscalizar o que aconteceu. Então, por exemplo, né, a gente está em 2023, né? A Receita tem até daqui 5 anos para vir olhar o que aconteceu. E aí você imagina, né? Você está lá chegando, ó, colocou coletório 4 anos. Você está lá chegando no limite do limite lá dos 5 anos, a Receita Federal lembra de você. Aí o negócio fica feio, né? Porque os juros da Receita não são baratos, tá? Então, minha recomendação sempre vai ser fazer o que é correto para evitar maiores dores de cabeça, tá? E sonegação,
né? Ela é crime, a gente pode ser até preso por isso, tá? Então, é bom a gente colocar na balança, né? O que que vale mais, né? A sua paz ali, né? Ou correr o risco, tá? Se me ignorar, ano que vem, fico livre por mais 5 anos. É uma roleta russa. Pode ser que você fique, pode ser que não fique. Agora, com as fiscalizações do Pix, né? Então, a Receita ela está em cima mesmo. A gente teve vários casos, né, que chegou para a gente de MEI, que foi desenquadrado. Quando eu falo desenquadrado, né, que deixou de ser MEI para virar uma ME. Só que a Receita Federal ela tem algumas formas de fazer isso, né? Você pode fazer por livre e espontânea vontade, ou a Receita, ela pode fazer a revelia. Ela vai lá e tira você do MEI e coloca numa microempresa. E pronto, acabou. Não tem o que fazer, não tem choro nem vela, tá? Então, a gente teve alguns casos que chegaram para a gente de MEI, né, que foram desenquadrados automaticamente. A Receita automaticamente tirou eles do MEI e colocou numa microempresa. E qual foi o motivo? Pix. Transação via Pix. Tinha cedido o limite, a Receita pegou e não tem choro nem vela, tá? Então, é uma roleta russa. MEI pode ter funcionário, tá? Então, o MEI ele pode ter até um funcionário registrado em carteira, com salário mínimo ou de acordo com a função, tá? E outro ponto muito importante, né, que a gente já falou lá na parte de finanças, é a conta PF e a conta PJ, tá? Então, gente, separar essas contas, tá? O que é da empresa, o que é seu, o que é pessoal. Vocês precisam fazer esse divórcio e levar o negócio de vocês a sério. Aí eu falei tudo isso, né? E você falava para mim, Gil, mas não é o momento ainda, eu prefiro continuar como pessoa física, né? Eu prefiro não abrir um CNPJ agora. Tudo bem, né? A gente pode fazer essa separação da mesma forma. Hoje a gente tem diversas contas digitais por aí. Escolha uma conta digital para você trabalhar e opere esse negócio como uma empresa de verdade, tá? Então, separa. A conta do negócio é a conta X, né? A conta Nubank, a sua conta pessoal é outra, mas isso não é desculpa para vocês não separarem o que é da empresa, o que é do negócio de vocês, né? Do que é do seu pessoa física. Levem isso a sério, tá? Levem isso a sério desde o início, porque é assim que a gente prospera, né? Entendendo que se trata de um negócio, que não é brincadeira, não é renda extra. Tentem fazer as coisas mais certinhas possíveis. Sei que não é legal pagar imposto, eu também não gosto de pagar imposto, mas tem que pagar, fazer o quê, né? Melhor deixar tudo redondinho ali do que depois ter que arcar com as consequências, né? De enfrentar ali multas, correções, e o que era fácil de resolver se tornar uma bola de neve, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Se imposto for realmente roubo, sonegar seria legítima defesa. Eu vejo um ANCAP aqui, né? Mas eu posso ter vários MEIs? Não, não pode, tá? O MEI, ele não pode ser sócio de nenhuma outra empresa. Então, microempreendedor individual, você só pode ter um CNPJ MEI, tá? Para você ter outros CNPJs, você precisa deixar de ser MEI e ter uma microempresa. Aí você pode abrir outras empresas sem problema nenhum, tá? Sou CLT, posso abrir um MEI? Pode, não tem impedimento nenhum, tá? Só se atentar depois à declaração do imposto de renda, tá? Por quê? Você vai precisar informar na sua declaração de imposto de renda as duas receitas, a receita do MEI e a receita lá na sua CLT. E outro ponto importante aqui é que, né, benefícios como seguro-desemprego, né, o MEI não vai conseguir receber, tá? Porque a receita, o governo entende que você tem uma outra fonte de renda, e sendo assim, né, você não precisa desse benefício do governo, tá? Financeiramente falando, é mais profitoso deixar a receita me pegar ou começar o carnê o mais breve possível. Olha, mais inteligente seria começar o carnê leão o mais breve possível, tá?
porque as multas das receitas, elas são muito salgadas, tá? Então, é mais fácil, né? Você ficar ali em dia com a receita, e não só as multas, tá, gente? Tem outras questões também, tá? CPF bloqueado, conta bloqueada, tá? A Receita vai bloquear a sua conta, não vai conseguir fazer Pix, não vai conseguir fazer nada, tá? Passaporte bloqueado, então não consegue viajar, então melhor resolver a situação, né? Eu estou brincando aqui falando que imposto é ruim mesmo, mas é melhor a gente manter as coisas organizadas, em dia, do que ficar devendo para a Receita Federal, tá? Dai a César o que é de César. Quando o MEI está inapto, como resolver? Precisa entender se as declarações foram enviadas, tá? Muito provavelmente são as declarações anuais que não foram enviadas. Dá uma olhadinha lá para ver se entregou o ano passado, o ano retrasado. Aí, assim que você fizer a entrega, ele passa a ficar ativo de novo, tá? Como funciona esse parcelamento Carnê-Leão? Carnê-Leão, ele é feito mensalmente, tá? Então, mensalmente, você vai informar para a Receita qual foi o seu faturamento, tá? E precisa informar a realidade para ela, que faturou ali mensalmente. Existe um aplicativo já do Carnê-Leão, você pode fazer pelo aplicativo ou direto pelo gov.br. A hora que você entra lá no gov.br, você vai conseguir localizar o Carnê-Leão lá, tá? E aí, mensalmente, você vai enviar essas informações. Se tiver imposto a pagar, vai gerar DARF desse imposto ali, tá? Se for acima de 1.900, com certeza vai ter. E você vai fazer o pagamento dessa guia, né? E vai ficar ali tudo certinho. Ano que vem, quando for declarar o imposto de renda da pessoa física, vai importar essas informações que você já mandou mensalmente ali para a Receita, tá? Quais os custos para abrir uma microempresa? Olha, vai variar muito, né, de profissional para profissional, tá? O que envolve a abertura de uma ME? As taxas, né? A gente paga taxa para a JUSESP, que é a junta comercial, dependendo da prefeitura, paga taxa para a prefeitura. Certificado digital, né? Vai ser obrigatório ter esse certificado digital. Então, vai depender muito, né, de profissional para profissional, tá? Aqui no escritório, a gente cobra, em média, R$ 1.000 para fazer uma abertura de microempresa, tá? Então, vai depender muito, tá? No caso, estou CLT, a empresa me deu o papel de declarar. Eu tenho que colocar essa renda da CLT, tem que colocar, e do MEI também, das duas. Você precisa informar as duas rendas. Você vai fazer primeiro a sua declaração anual do MEI, tá? Informar o seu faturamento. Depois que você fez essa declaração, você vai fazer esse cálculo ali de 32%, vai pegar o seu faturamento, tirar 32%, o que sobrar é o tributável. Então, lá na sua declaração, você vai informar o que for tributável, mais o que você recebeu ali da sua empresa, tá? Da CLT, tá bom? Meu Mas tem Deus, que hoje todo informar mundo as vai ter duas. pesadelo. A cabeça do Léo chega a estar brilhando já. A cabeça do Léo Eu tô começou a muito brilhar. lascado. Por isso que eu Entenda. falo, por isso que eu falei para vocês, gente, que o ideal é que agora quem está no começo, quem está entrando no marketing, entrar o certinho, porque a gente que começou sem ajuda, a gente começou já, ó, se lascando, ó, o Léo lá, suando frio. Então vocês aproveitem para se enquadrar bonitinho já, para não ficar suando frio depois. Exatamente, gente. Eu estou falando aqui em ritmo de brincadeira com vocês, mas é sério mesmo, tá? Levem a sério, porque isso pode trazer grandes problemas para vocês e de forma desnecessária, entende? Se vocês fizerem tudo certinho, bonitinho, desde o início, dificilmente vocês vão ter algum tipo de problema, tá? Posso abrir ME com endereço de outro estado visando uma possível elisão fiscal mais vantajosa? Olha, você pode fazer isso, né? Como a sua atividade é online, né? Não tem como saber aonde a sua empresa está atuando de fato, entende? Por exemplo, é diferente do escritório aqui, por exemplo. O escritório, eu presto atividade aqui em São José para outras cidades, tá? Mas essa elisão fiscal para outro estado,
não vai funcionar tão bem, porque as alíquotas vão ser a mesma em qualquer estado. Não tem diferença de alíquota para a empresa de prestação de serviço dentro do Simples Nacional, entende? A alíquota vai ser a mesma. Então, é diferente de uma empresa de indústria, por exemplo, né? Que aí a gente tem os benefícios de ICMS, algo do tipo, mas nesse caso aqui, não vejo necessidade. Até mesmo para quê? Se você for resolver alguma coisa com a junta comercial, com a prefeitura, né? Como que você vai lá no estado, às vezes está lá do outro lado, né? Para resolver. Então, não vejo necessidade, tá bom? E só complementando, quem não sabe, elisão, evasão fiscal, elisão é quando a gente acha brechas dentro da lei para poder pagar menos impostos, tá? Evasão fiscal, né, o que a gente estava brincando ali, é quando você deixa de pagar esses impostos. Você sabe o que você está fazendo e deixa de pagar esses impostos. Aí, evasão fiscal é crime, tá? Se eu alegar que eu não sei o que eu tô fazendo. Acho que não vai colar muito, não. Poxa. No caso, a partir de 1.900 que tenha caído na minha conta, pessoa física, preciso declarar imposto de renda, preciso declarar imposto de renda, tá? Precisa fazer o carnê-leão lá e declarar essa renda acima de 1.900, tá? Se eu fizer uma doação para uma instituição, é feita a dedução do imposto? Tem essa opção? Tem, tá? Dentro do imposto de renda, a gente tem 2 tipos de declaração. A declaração completa e a declaração com presunção, tá? Então, o que acontece? Na declaração completa é onde a gente consegue certos abatimentos, tá? Então, dedução de médico, dentista, escola, curso, né? Isso é feita a partir da declaração completa. Então, tem que fazer essa análise para entender o que vale a pena. Na hora que a gente faz o preenchimento da declaração, a gente vai analisando o que compensa mais. Enviar a completa? Não, vamos enviar simples. Depende, tá? Tudo é uma análise ali, tá? Mas nem sempre quer dizer que você vai pagar menos impostos, tá? Ter dedução não quer dizer que você vai pagar menos impostos. Mas ainda Gente, não quem tem... quiser fazer pergunta, pode abrir o áudio para perguntar, em vez de escrever. É verdade. Boa, pô. Thaís. Podem Eu tenho falar. uma conta a esse carnê-leão aí. É o quê? Eu tenho uma conta a esse carnê-leão. Então eu vou, tipo, declarar todo o meu faturamento todo mês e, sei lá, depois do 4º mês eles vão, você tá devendo isso aqui, toma, se vira. Como que funciona essa Olha, parte? Leonardo, você precisa fazer uma análise, tá? Então, vamos lá. Você está enviando o seu carnê-leão mensalmente, está chegando ali na alíquota de 7,5%, 9%, né? Não vale mais a pena você ficar recolhendo isso como pessoa física. A sua alíquota já está muito maior do que se você tivesse uma empresa, que você recolheria 6%. Então, é importante fazer essa análise, né? É 6% até quanto? Porque eu acho que o Até meu 100, faturamento anual tá batendo 200. até 180 mil, você vai ficar na alíquota de 6%. Depois disso, você vai para a alíquota ali de 9%, 10%, né? Até 360 Comemora, irmão, tá mil. crescendo. E aí, depois disso, a gente vai para a alíquota ali de 15%, 16%, tá? Eu E vou o Mas, cara tá comemorar com depois quase da meio chorada. milhão e tá chorando. O cara tá com quase 500 então, mil e tá chorando. O choro vem agora você imagina. primeiro e depois vem a risada, entendeu? Agora você imagina, você com esse faturamento todo, está crescendo, expandindo aí, com medo de pagar imposto? Não, pagar imposto nesse caso é devido, né? Porque Eu tô com medo do imposto retroativo. Eu não tô com medo de agora. tem que fazer uma análise, Leonardo. Chama a gente lá na Fox depois para a gente fazer essa análise com Eu vou você. chamar. Já tá abertinho aqui o Fale com o Especialista. E entender essa situação. Gente, não tenham medo, tá, de pagar imposto, né? Não tenham medo de CNPJ, né? É importante que vocês façam as coisas certinhas para que vocês cresçam de forma saudável, tá? Mas não precisa ter medo, não é uma coisa de outro mundo, né?
Não, Não é um... não é medo, não, é raiva de pagar imposto mesmo, não é medo, não. Ó, o que eu Medo eu não tenho, não, aprendi, só não tenho coragem. o que eu aprendi é que a gente tem que tirar o band-aid o mais rápido possível. Se você tirar devagarzinho, vai doer. Então, pega a rampa de uma vez logo, que daí a dor passa logo. Ficar Exatamente. pensando, a gente não paga mesmo, não. Tem que E tomar um aí, shot antes, né? e aí, a gente voltando na parte financeira, né, que a gente falou lá dos controles, esse imposto vai fazer parte dos controles financeiros, entende? Você faturou tanto nesse mês, no mês que vem você já tem uma base ali de imposto que você vai pagar, você já consegue entender ali quais vão ser as suas despesas do próximo mês, você consegue ter um planejamento melhor, até mesmo, né, para meta. Então, vou ter que faturar tanto esse mês para poder pagar essas despesas aqui, né? Vou bater essa meta aqui de qualquer forma, entende? Então, não tenham medo, gente. É a dor do crescimento. Tipo, até o Wellington que falou esses dias, né? A dor do crescimento, né? Fazer o quê? Não tem outro jeito, tá? Mas não tenham medo, tá? Organizem-se bonitinho, procurem se regularizar, né, dentro do possível ali, encarem isso como uma empresa de fato, porque vocês vão crescer muito e muito ainda, tá? Mais alguma dúvida, meu povo? Eu tenho uma. E quem recebe verba indenizatória trabalhista tem que declarar isso? Que joga o faturamento lá em cima? Tem que declarar, mas não vai pagar imposto, tá? É isento. É isento, tem que declarar, tá bom? É importante declarar sim, porque você pode cair na malha fina, tá? Porque a empresa ela vai informar isso, então a Receita vai cruzar a informação lá, é importante enviar sim, tá É bom? normal depois de dar play embrulhar o estômago numa cal dessa assim? Estômago embrulhadaço aqui, mano. O que sonegou R$ 1 milhão ano passado, tá morrendo de medo agora. Ai, meu Deus. Antigamente eu conseguia me esconder no Rio Pretinho, hoje eu tô no sul, mas não dá não, filho. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que afiliado mandou para a gente quando a gente estava no comecinho das causas, que, por exemplo, eu tenho duas pessoas em questões, uma que tinha empresa de pneu e outra de sushi, e eles reaproveitaram o MEI que eles tinham para poder fazer os saques da Bripe. Nesse caso, tem algum problema ou não? Tem problema sim, o que eles precisavam fazer é fazer a alteração contratual desse CNPJ, tá? Que é regularizar ele para a atividade ali em questão, né? Porque a atividade desse CNPJ não tem nada a ver com a atividade Com que eles aquilo estão lá. prestando. Exatamente. Aí entra naquela questão que você falou que nem MEI entra, né? Teria que entrar logo para o Simples. Exatamente. E pela atividade que você está falando, ele muito provavelmente já eram empresas do Simples, né? Então tem que fazer alteração contratual, tá? Que é alterar as atividades desse CNPJ e deixar para as atividades certinhas ali, tá bom? Perguntaram também do microempresa se tem uma quantidade de funcionários, né? Tem. A microempresa é até 99 funcionários, tá? Aí depois... Dá pra fazer muita grana com 99 vendedores, meu Deus. Aí depois a gente parte para EPP, tá? Geralmente, né, quando a atividade chega para a gente de infoprodutores ou atividades similares, a gente, quando vai transformar essa empresa, já transforma ela numa EPP, tá? Por quê? Essa empresa ela vai pagar o mesmo imposto de uma ME, de uma microempresa, porém ela pode faturar até 4,8 milhões no ano, tá? Então, quando a gente vai fazer essa transformação, ao invés de passar, vendo a atividade da empresa, né? Ao invés de passar ela para uma ME, a gente já coloca ela direto lá numa EPP, tá? Visando esse faturamento. Aí pode ter trocentos funcionários lá à vontade. E o pagamento dos funcionários, eu lembro que você tinha falado para mim que eles têm que gerar uma nota fiscal para poder comprovar o nosso... Como é que é feito? Não, nesse caso é o prestador de serviços. Por quê? No caso, vou usar o seu exemplo que você citou, né? No seu caso, não são funcionários registrados, tá? Esse limite são para funcionários registrados. Você foi lá e assinou a carteira dessa galera, aí é 99 funcionários, tá? No caso, são prestadores de serviços. Aí o prestador de serviço tem que emitir uma nota para você referente ao valor que você pagou para ele. Por quê?
Dentro de uma empresa, a gente precisa ter lastro para tudo. Lastro da receita, então a gente vai ter a nota fiscal dessa receita, e aí a gente precisa ter o lastro das despesas também. Então, tudo que paga dentro da empresa precisa ter comprovante, precisa ter nota fiscal, né? Para a receita depois não vir encher a nossa paciência, né? O que foi pago aqui, por que não tem nota fiscal? E ela vai cruzar essa informação, ela vai lá na outra fonte e entender por que ela não emitiu nota fiscal para você, entendeu? Então, quem for contratar aí, gente, o colaborador, já tem que saber que ele tem que ter um MEI, uma nota, tem que ser PJ, alguma coisa assim, para poder ter essa comprovação, viu, galera? Exatamente. Se não cai naquele caso lá que eu falei para vocês, lá no início, dos 11%. Então, por exemplo, a Thaís pagou para a pessoa física, né? A gente vai ter que fazer o que a gente chama de recibo do pagador autônomo, né? A RPA, e recolher 11% desse pagamento, entende? Então, você tinha lá R$ 2.000 para receber, você já vai receber menos 11% desse valor, porque 11% a Thaís vai precisar reter, né, de imposto, entende? Então, tem essa desvantagem para o produtor também, tá? Prestar atenção nessa nota fiscal aí, tá bom? Fala, Whitson. Vamos, gente, vocês estão muito Alô? devagar. Só porque eu falei esse monte de coisa sobre imposto, vocês desanimaram desse jeito? Todas as minhas perguntas você já fez na apresentação, ficou lindo. Eu tinha muita pergunta, só que quando ela começou a falar ali, foi matando tudo. Aí eu ia perguntar uma parada agora, eu acho que a Thaís, ela perguntou isso. No caso assim da gente, a gente trabalha como afiliado, a gente contrata uma pessoa para ajudar a gente a trabalhar e tal. Mas essa pessoa, ela é uma prestadora de serviço, a quantidade de dinheiro que ela vai receber no mês depende, não é um negócio fixo. Aí é nesse caso que você está falando que ela precisa ter uma MEI para ela poder emitir a nota fiscal. Exatamente, exatamente. Por quê? Né? Você vai precisar mostrar para a Receita que o que você pagou teve nota fiscal, que a pessoa ela emitiu a nota certinha para você. Porque a dona Receita ela é muito esperta, ela vai cruzando a informação, ela caiu aqui em você, pegou algo errado, viu que a outra empresa não fez, ela vai lá na outra empresa questionar por que ela não fez, entende? Então, todo pagamento precisa ter lastro fiscal, recibo, nota fiscal, tudo redondinho, para que, numa possível, né, auditoria da Receita, você tenha todas as informações ali bonitinho, entende? Legal. Entendi, obrigado. Legal. Imagina. Legal. Nem é ele que vai ter que Legal, fazer, né? já tá legal. Legal. Vamos lá, Romário, faz a sua pergunta. Só para ficar mais claro para mim, a parte que eu falei que eu sou CLT ainda, eu estou com papel para declarar da empresa. Esse 1.900 que eu pego, eu tenho que declarar ele nesse papel também? Você vai declarar lá no imposto de renda. São duas fontes de renda diferentes que você tem. A fonte 1 é a CLT, né? Então, a empresa já deu lá para você os valores certinhos que você teve de renda e tudo mais. Essa é a fonte 1, resolvido o problema. A fonte 2, né, seriam esses valores que você recebeu, né, como afiliado. Né? Aí você vai ter que levantar quais foram esses valores em 2022, calcular ali, né, o valor que seria no seu caso, você não tem CNPJ, né? Não. Não, né? Então, você vai ter que calcular todos os valores que você recebeu em 2022 e apresentar nessa declaração. Só que tem um porém aqui, tá? Como você recebeu valores acima de R$ 1.900, né, o correto seria você ter feito o carnê-leão mensal desses valores, tá? Então, o correto, na realidade, seria fazer o carnê-leão retroativo de todos os meses de 2022 e aí importar isso na declaração, né, de ajuste anual, no imposto de renda anual, tá? Por quê? Se não passou, então, dos 1.900, eu não preciso fazer o carnê-leão, é isso? Não, não precisa. É até a partir de 1.900, tá? Se não passou dos 1.900, tranquilo. Não está obrigado a declarar imposto de renda, tá bom? Outra Ô, coisa Mário, também. você pode ficar sonegando aí 4 anos, deu nada aqui ainda não.
Não abusem com a Receita Federal, gente, não abusem. Eu fiquei, eu marquei aqui, você falou lá que se a pessoa abrir no meio do ano, fica, então, no caso, a pessoa fica limitado a 6.700 mensais, não é isso? O que acontece com o MEI, tá? O limite de faturamento anual é R$ 81 mil, tá? Esse é o limite anual. Porém, a gente tem uma pegadinha dentro do MEI, tá? Que esses 81 mil, ele equivale a 12 meses. Se você abre em junho, você não tem mais os 12 meses, você vai ter 6 meses. Então, o seu limite não vai ser 81, vai ser 40.500, tá? A gente faz essa média de 6.750, mas não quer dizer que você só vai poder faturar 6.750 no mês, tá? Você pode faturar 5 no mês, você pode faturar 10 no mês, mas o seu limite vai ser 40.500 para permanecer no MEI dentro desse ano, entende? Então, essa é uma pegadinha que acontece muito, né? Esse limite anual, mas ele é proporcional, né? Ali a 12 meses. Se você não teve 12 meses no ano, você tem que fazer vezes ali a quantidade de meses que você abriu esse CNPJ, entende? Entendi. Então, no caso, mesmo se eu faturar acima de R$ 6.000 para transferir para a conta da empresa, eu só posso transferir esse valor de 6.500 para não passar desses 40, não é isso? Exatamente. Entendi. Exatamente. Sonhou pra Tá? você já, Romário. Não tem meio pra você não, meu filho. Mas aí você tem uma outra questão, né? Afiliado. Lá na plataforma, você vai estar cadastrado com o CNPJ MEI, né? A plataforma vai informar para a Receita Federal qual foi o seu faturamento de verdade, entendeu? Entendi. Então, tem isso também. Não adianta só Chega, transferir ficou para a verde com o conta. Romário agora. A plataforma ela vai estar ali juntinha com a Receita Federal, contando tudo, dando tudo para ela, contando tudo para ela quando você faturou, entendeu? A minha plataforma não falava, não, por isso que eu perguntei. Ela conta, é Falando, tudo duro. falando nessa questão do faturamento, eu tenho mais uma dúvida. É porque, assim, antes de eu começar aqui, é, eu não estava necessariamente CLT, nem eu estava com MEI em nenhum outro lugar. Eu estava prestando serviços para umas empresas lá de fora, elas estavam me pagando em outro câmbio. E a transferência para cá era feita através da TransferWise, veio a questão através do Pix, e aqui fica a minha dúvida. Não necessariamente eu consigo colocar na minha declaração do imposto de renda que foi, tipo, pagamento por alguma coisa, porque essas empresas não têm PJ aqui. E aí fica a dúvida, isso bate lá como o quê? Tipo, minha pessoa física tá tirando esse dinheiro do chão? É o quê? Que árvore é essa para a gente colher, meu Deus? Não, você precisa informar para a Receita que você teve receitas vindas do exterior, tá? Dentro da declaração, a gente consegue colocar ali, né, informação de receitas vindas do exterior. Uma Então, não tem contrato, isso não importa. Não, Isso não não... tem, não tem. A Receita, ela só vai querer receber a parte dela ali, só isso Ah, que ela entendi. Entendi. Entendeu? Mas Isso tem aqui. como colocar assim, teria que colocar ali informação de receita vinda do exterior, tá bom? Eu só botei todas as entradas e saídas de cartão de crédito e tal. Até então não tinha dado nada, mas né, definitivamente eu vou ter que contratar a sua equipe lá para... Tem alguns defuntos para desenterrar, dar nome. Organizar a casa, organizar a casa. Pensem Isso. dessa forma. E quais são Fala um pouco de benefícios de declarar, né? A gente só meteu um malho no leão aqui, que tem benefício Então, também. Eu sempre trabalhei um isso. tempo em construtora e quem chegava com um imposto bem declaradozinho lá, pô, a gente rodava liso a aprovação. Tem, olha, um dos benefícios, né, para quem tem MEI ou é uma microempresa já, né, um dos benefícios é que a gente consegue fazer a distribuição desse lucro, ou seja, você é tributado na PJ, mas não vai ser tributado depois como pessoa física. A gente vai distribuir esse lucro e você, pessoa física, não vai pagar imposto, a sua empresa já foi tributada. Se isso acontecesse, seria uma dupla tributação, uma bitributação. Então, esse é um dos benefícios, tá?
vai pagar imposto uma vez só. A PJ vai pagar esse imposto, isso vai vir depois para você como distribuição de lucro, e aí você não vai pagar imposto, tá? Isso tanto para MEI, que mantém contabilidade, tanto para uma microempresa, EPP, né? Independente do porte, ali funciona dessa forma. Desculpa. Para quem é MEI, né? O MEI ele tem os benefícios do INSS, né? Contribui ali, quando está pagando a guia de DAS, está contribuindo ali, né, para a aposentadoria. Não sei se a gente vai aposentar, né, mas está contribuindo para a Seguridade Social, INSS, né? Então, tem vários benefícios. Precisou ali de auxílio maternidade, né, ou auxílio doença, tem esses benefícios ali ao fazer o pagamento da DAS, tá? Então, não é só, né, malefícios, né? Tem vários benefícios Não vi também, muita tá? vantagem. Nem eu. Não vi muita vantagem. A Aí, vantagem é o leão não vir atrás de você, só cara. isso. Por isso que Seria eles chamam de bom, leão. Você Continuar paga pro ali, leão né? não vir, pra ele ficar seria amigo de bom se você. seria bom se tivesse tipo um abatimento por exemplo, num imposto diferente, né? Tipo assim, Sim. eu esqueci, PVA, IPTU, Dá tivesse um raiva, abatimento cara, em dá outro raiva. imposto, né? O trampo é todo nosso, rala pra caramba. Aí a Receita pega o dinheiro de bobeira, aí roubam o dinheiro lá, a gente tem que pagar mais imposto. E, meu Deus. Ó, para quem, E o pra asfalto quem da pensa, vermelha tá aquela merda lá, enquanto isso. para quem pensa em Vamos mudar morar a lei fora aí, aqui, ó. ó, declara o imposto, hein? É a boa. E aí tem que Vamos fazer, trabalhar se para for mudar a sair lei, do velho. país, tem que fazer declaração É. definitiva, hein? Até para você sair xingando, você tem que pagar. Rapidinho aqui, a Gabriela perguntou lá em cima, se ela é PF e nunca declarou imposto, não declara e decide abrir uma microempresa. Ela pode esquecer o faturamento não declarado como PF e começar do zero o ME? Microempresa? Mas é sempre uma coisa que a gente sempre vai deixar claro, você pode fazer o que você quiser, tá? Porém, a gente sempre deixa claro, né, as possibilidades, o que pode acontecer, né? Mas vocês são livres, gente, dá para fazer, quer abandonar, esquecer o passado, sem problema nenhum, né? Mas a gente tem que, como profissional, deixar claro, né, o que pode vir a acontecer, porque se a gente não deixa claro, e lá na frente, né, acontece uma dor de barriga, aí vai falar, nossa, mas vocês não avisaram que podia acontecer isso, né? Então a gente deixa claro, dá para fazer, mas pode vir a acontecer ali, né, da Receita olhar lá para trás e dar algum problema, tá bom? O William perguntou e como funciona a sociedade na parte dessas de... A sociedade, a gente vai fazer o contrato social. Dentro do contrato social, a gente vai definir qual é o percentual de cada sócio. Vai ser meio a meio, vai ser 60-40. Como vai funcionar essa sociedade? Os dois vão ser sócios administradores, né? Ou um vai administrar e o outro vai ficar mais no bastidores. Então, para isso, para toda a sociedade, tem que fazer o contrato social. É ali que a gente vai definir as responsabilidades e o percentual de cada sócio dentro da sociedade. E isso não muda em questão de impostos, tá? Para tributação continua a mesma coisa. Por quê? Não são os sócios, é a empresa, o CNPJ, tá? Ali só vai... Nesse caso aí, eu perguntei sobre a questão da sociedade, né? Que eu trabalhava na CLT e eu abri um MEI no nome da minha esposa. Aí tem até uns defuntos mortos aí também, mas assim, acho que o ideal agora seria eu transferir o dela, né, para ME ou se enquadrasse, ou eu abrir o meu nome. Eu saí do CLT, agora é só digitar Não, o aí MEI. o que dá para vocês fazerem? Quando for transformar a empresa que está no nome dela, faz a inclusão do William como sócio. Então, ela continua na empresa e aí a gente só adiciona o William nessa empresa como sócio, entende? Não tem necessidade de abrir outro ou de dar baixa nesse. Dá para aproveitar o mesmo e só incluir o William ali como sócio, tá bom? E Entendi. mudar domicílio fiscal, você acha doideira? Tem gente aqui que tá rico já, eles só não soltam, mas tem uma galera aqui que tá prontinha para qualquer país do mundo aí.
Pois é, né? Hoje, se for fazer isso, vocês precisam pensar em outras moedas aí, né? Alguém falou aí de Bitcoin, né? Já tem. Por quê, né? Até as moedas digitais hoje, elas estão, né, na mira ali da Receita Federal. Então, analisar bem essa situação, pensar nessas moedas aí, né? Até porque o saque delas é em Pix também. Eles são malandrinhos já. Exato. Não, a Receita Federal, ela não fez o Pix porque ela, nossa, estão muito legais. Era tudo caso pensado já, né? Que a forma mais fácil dela fiscalizar todo mundo é através do Pix, entende? Vamos voltar a usar o TED, pessoal. Vamos pagar tarifa, pagar R$10 numa TED aí é doído, né? Melhor que 9% do meu faturamento. Aonde mora essa senhora Receita? É um caso muito sério, né? Você sabe dizer como é que funciona essa análise da receita? Oi? Você sabe dizer como é que funciona essa análise da receita? Da Receita existe um convênio, tá? Ela fez um convênio, se não me engano, no início do ano passado, né? E esse convênio visa, né, captar todas as informações financeiras. Então, toda e qualquer instituição financeira, ou que, por exemplo, as instituições aí das plataformas, né, que trabalham de forma financeira também, elas são obrigadas a enviar toda essa movimentação mensalmente para a Receita Federal, né? Então, mensalmente, ela está fazendo as análises dela. Quando a gente vai fazer o imposto de renda, né, hoje tem a pré-preenchida, vocês já devem ter ouvido falar disso. Quando a gente vai fazer a declaração do imposto de renda, a Receita, ela já sabe tudo o que aconteceu. Na grande maioria das vezes, ela já sabe tudo o que aconteceu. Quando a gente joga lá pela pré-preenchida, lá pelo gov.br, ela já puxa essas informações, porque ela já tem essas informações. Ela só quer mesmo que você confirme se aquilo ali está certo, se não está, né? Se você não vai dar uma desperta. Podia aparecer tudo logo assim, ó. Você gastou isso aqui, pague isso. Pô, pra que essa palhaçada, né? Exatamente. Ficar fazendo segredinho, misterinho, ó. Eu sei quanto é que tu gastou, hein? Exatamente, teve um meme, né? Eu vi um meme exatamente assim esses dias. Pô, mas você já sabe. Papai Noel tem que ser um bom menino para ganhar presente no final do ano, pô. Aqui uma outra dúvida. Ó, fui tributado errado. O que fazer? Tributado errado. Como foi essa situação, né? Para você ter sido tributado errado, deve ter tido um cálculo errado aí, né, no seu faturamento, né? Não foi emitido nota fiscal. Como que aconteceu essa situação? Então, primeiro, a gente vai precisar entender como aconteceu essa situação. Foi erro contábil, né? Ou foi erro da Receita, porque a Receita ela pode errar no cálculo também, então é uma análise, tá? Mas se isso aconteceu, você pagou imposto a mais, a gente vai pedir a restituição desse imposto. Aí a gente vai abrir um processo que a gente chama de Perdiconte e vai pedir, né, a restituição desse valor. Geralmente, em 60 dias, a Receita costuma devolver, tá? Mas precisa entender como essa situação aconteceu, tá bom? Fala, Whitson. Oi. Então, eu só queria me expressar um pouquinho. Eu existi durante 20 anos e até hoje, antes das 7h30, eu não sabia o que era Receita. E agora eu tô morrendo de medo dela. É o meu maior pesadelo. Achava que era pra fazer bolo, mano. Não. Acho que a Receita conhecia a Receita de bolo, né, irmão? E agora? Saudade quando eu pesquisava receita no Google e ficava feliz. Não precisa ter medo, gente. É só buscar fazer as coisas certinhas que vocês nunca vão ter problema. Agora você vai sair com uns 15 clientes daqui, eu tô falando. Né? Deus a Deus, gente. E outra coisa, mandaram lá em cima que, nossa, fiquei triste com essas informações, não sei o quê. Vocês têm que estar felizes que estão sabendo tudo isso agora. Muita gente aqui está no comecinho. Agora, imagina você descobrir isso quando você já sonegou R$1 milhão no ano passado. Aí que é foda. Ou melhor, né? Ou pior, descobrir isso lá pela notificação da Receita Federal. Aí travando tudo seu, você não conseguindo nem pagar um leite.
E cheio de Melhor dinheiro. Cheio de dinheiro lá parado, sem nem pagar um leite. É complicado, gente. Mas, gente, mais alguma dúvida? Aproveitem. Aproveite, senão já, porque ó, já Eu ocupou tenho bastante uma do nosso. duvidazinha. Pode falar. Como é que entra em contato lá com essa equipe para a gente, né, conversar direitinho? Como é que Ah, funciona? eu vou deixar aqui no chat para vocês. Qual que é o nome da A sua gente empresa? tem o @Focus Finanças, que vocês podem chamar a gente no Instagram ou no WhatsApp, 12 99608 0445. Eu Coisa deixei no linda. grupo, gente, o site, o e-mail, o site deles, tá? Da Focus, e deixei o Instagram dela pessoal lá também, que é o Chama Gil, tá? Mas eu vou deixar também o número de telefone lá no grupo para facilitar, mas quem quiser já ir acompanhando também já pode pegar aí, tá Exatamente. bom? No meu perfil pessoal, eu falo mais com contadores, então não estranhem a comunicação lá, mas podem seguir a gente lá na Focus, né? Lá a gente já fala mais direto para empreendedor mesmo. E chamem a gente lá no WhatsApp, lá que a gente tá à disposição para ajudar vocês. Não tenham medo, gente. É daqui para crescer, né? As O céu é o dorzinhas de limite. crescimento mesmo, né? Exatamente. Vai dar Gente, cadeia mesmo isso aí, meu Deus do céu. tá. Pior que tá. Sem ensino superior vai dar ruim, Will. Ensino superior ajuda. Completo, velho. Tô lascado, velho. Tô lascado. Pior minha que cela é tá. independente, hein? Não, que pra ferrar tudo agora o STF tirou o ensino superior, filho. Não adianta mais nada, Tem mais não. não? Ô, Cela William, superior. você tá com uma carinha mesmo de cadeieiro, cara. Você vai Quarta eu vou estar no estilo. Quarta eu vou estar. Modo caverna, pô, Vou você é dar o louco. tapa, vou arrumar. Gente, a Cal não era para dar medo em vocês, Não, tá? mas é pesadelo porque agora. Dá tempo de cursar um tecnólogozinho ali de 3 anos antes de acabar o período e eles descobrir tudo, ou eu já deixo pra lá. Gente, aproveita, já chama a equipe Focus, já regulariza o que tiver que regularizar, para não ter que ter pesadelo. Eu vou ter que pagar a maior grana, a gente já está negociando quantas parcelas, porque é melhor você estancar logo a ferida do que deixar o sangue escorrendo, gente. É assim que falha, é assim que você perde os bens. Então, quanto ainda dá tempo, regulariza, né? Para evitar dores futuras, né? Já faz o que tem que fazer. e outra, não tenham medo, tá, gente? Eu falei aqui para vocês porque eu preciso falar a realidade, deixar vocês cientes de tudo que pode acontecer, tá? Mas nem sempre vai ser esse caos todo que eu falei aqui, tá? Fiquem tranquilos. E se tiver imposto a ser pago, igual a Thaís falou, a gente vai fazer um parcelamento, vai buscar esse parcelamento. Não vai ser uma coisa que você vai fazer hoje, amanhã você tem que pagar lá 50 mil para a Receita Federal. Agora vocês Não é entenderam assim. a dor que o nosso lead sente? Vender pela dor é lindo, né? Olha só a Quem força vai pro da- Paraguai comigo? Ai, Bota medo gente, no mas velhinho olha, lá. eu adorei estar aqui com vocês, foi muito legal mesmo, uma turma bem animada, interagiram bastante, assim que é legal da aula, né? Porque senão fica aquele negócio monólogo aqui, monótono, só uma pessoa falando, e assim que as coisas rendem, né? A dúvida de um é a dúvida do outro, a gente acaba ajudando mais pessoas dessa forma. Contem comigo, tá? Se tiverem dúvidas, chama a gente lá, a gente dá um jeitinho, atende vocês. Não tenham medo da Receita Federal, não tenham medo do crescimento, tá? É assim mesmo, a empresa está crescendo, é assim que as coisas vão funcionar, tá? E depois me contem lá se vocês gostaram da aula, como que foi para vocês, me deem esse feedback. Já mandei todos os 2 Instagrams, tá, gente? Da Focus, mandei o telefone da Gil também lá no grupo para vocês, tá? Então, depois vocês chamam ela lá bonitinho, salva o contato certinho. Muito obrigada, comercial, Gil. né? Nossa, esclareceu demais da conta. Pessoal, achei que eles iam ficar quietinhos, mas foi uma das causas que mais interagiram, foi a sua, com certeza. E aí, quem gostou, manda aí uns coraçãozinhos pra Gil. Manda aí fotos Eu adorei. aqui, ó. Quero ver aí o pessoal reagindo. Foi uma causa, assim, muito, muito bacana mesmo. Acho que a gente estava precisando demais, porque, como eu falei, eu vejo que vocês todos, grandes empreendedores, futuros milionários, né? Então, vamos cuidar aí da saúde financeira de vocês
para depois, mais para frente, não vir querer tirar os milhões de vocês. Vou aproveitar que agora são pequenos reais, para depois ninguém vir aí fixar os milhões de vocês, tá bom? Ah, que legal que vocês gostaram. Fico E eu tô muito querendo feliz. trazer, ó, faz tempo, eu tô indo aos poucos. Tudo bom? Vamos fazer uma reunião? Não, quando for assim, pode me chamar, que são assuntos que eu adoro falar, então é muito bom levar conhecimento para mais pessoas. Contem comigo, gente. Bom, gente, brigadão, né? viu? É isso, muito obrigada. Quer finalizar aqui com aquela oraçãozinha lá? Com certeza, depois dessa daí, pelo amor de Deus, você não tem pesadelo. Oração é o que mais a gente tá precisando. Pede aí que os leões não nos alcancem, que a gente consiga ficar bem. Cuidado dos olhos do inimigo. Né? Deus fecha a boca Senhor, do leão. você livrou Daniel da cova do leão, me livra também. Mas é isso. Bora lá, todo mundo trava o microfone agora. aí, por gentileza. Vou fechar aqui. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião maravilhosa, Pai. Que tudo que foi dito aqui, Senhor, venha ser para engrandecer e enriquecer a mente de cada um, Pai. Que nós venhamos entender que esse crescimento é necessário, Senhor, que essa dor é necessária, que a gente possa realmente entender que saímos de pessoas que estávamos ali na corrida dos ratos e agora estamos caminhando para empreender e crescer, para que a nossa família, Senhor, a nossa geração futura possa vir a ser uma geração próspera, abençoada, e pessoas empreendedoras, pessoas que possam dar uma boa condição de vida para cada um dos seus, Senhor. Que essas pessoas possam entender, Pai, que tudo que foi dito aqui venha assim para crescimento, Pai. Que nós não venhamos desanimar, deixar de lado e empreender por medo de crescer, mas que a gente venha entender que isso é necessário, Pai. Que essa noite seja uma noite abençoada de sono, Pai. Que teus anjos estejam acampados ao nosso redor, que o Senhor nos guarde e que amanhã seja um dia abençoado e repleto de bênçãos e vendas, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. Amém. Vamos tentar dormir bem essa noite. Tamo junto. Tchau, tchau, tchau. Boa semana para vocês. E hoje mesmo eu coloco os rastreios lá também para liberar a grana de vocês, tá bom? Aí sim. É isso. Finalizar Até bem. quarta-feira. Tchau. Valeu.